Conversas com Alma. Olá, olá, olá. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Dão Digital. Como vocês estão? Por aqui já deu para perceber que eu tô com a voz um pouquinho fanha, um pouquinho diferente. Peguei uma gripe daquelas, mas a gente sempre está animado aqui para mais uma Conversas com Alma. Então, Silvia, olá. Boa noite, boa noite. Eu, ao invés da Fabi, estou mais bem disposta fisicamente, claro que sim, não estou com gripe nenhuma, e estou mais tranquila nesse nível. Mas, né, nunca fiando, estamos no tempo delas, não é? Boa noite, então, queridos ouvintes, cá estamos nós para mais uma partilha. E, como sempre, eu e a Fabi temos sempre uma pequena conversa, uma coisa rápida, para partilharmos então as nossas intuições sobre o tema para o dia. E hoje acho que recebemos realmente um sinal para falarmos de alguma coisa que também não é nada de novo e que já abordámos em alguns dos nossos programas, mas que hoje surgiu de facto assim de forma mais explícita. Não sei como introduzir o tema, mas é aquela questão que nós falamos da nossa intuição, de nós às vezes sentirmos que é por aqui, não é por ali, ou de haver qualquer coisa dentro de nós que nos diz, eu tenho um feeling, ou eu tenho, não é, esta sensação, ou sinto que algo me está a guiar para isto. E então isso nós podemos traduzir por intuição, podemos traduzir por mediunidade, podemos traduzir por muitas outras expressões. O importante é o que é que elas significam para nós e o que é que constituem nas nossas vidas como uma orientação interna, que vem de outro lado, ou seja, nós dentro de nós conseguimos comunicar-nos com outras esferas, com outras dimensões energéticas, que é muitas das vezes quando, para quem vai, por exemplo, fazer uma oração, quem se vai conectar com o seu Deus, não é? Com o seu guia, nós sentimos sempre que estamos a ser guiados. Nós não somos guiados externamente, somos guiados internamente, ou seja, essas orientações, indicações e sensações que nós temos, é dentro de nós que as sentimos, portanto é aí que nós as recebemos. E então eu creio que esta é uma forma de nós podermos partilhar convosco algumas das nossas experiências, não é? E fazer com que ressoe convosco também, que certamente muitos de vós têm histórias, têm situações em que sentiram de facto que estavam a ser guiados ou orientados por algo, ou terem esta sensação de não saber como, mas que sentiram que era por ali e não era por outro lado, ou que tomaram esta decisão com base numa sensação, com base em algo que vocês não sabem explicar, mas que sentiram que era uma orientação. E então, muitas das nossas ações diárias, muitas das decisões que nós tomamos, elas são baseadas nessa intuição, são baseadas no nosso sentir, na nossa forma de estar e de sentir, e que não estamos a pensar nisso de forma consciente. Nós não, agora estou a ser guiada. Não estamos a pensar nisso, mas o certo é que nós temos esta capacidade, nós somos energia num corpo, numa matéria, e a energia flui, a energia circula, nós sabemos disso, nós vemos isso com as marés, vemos isso com a lua, vemos isso com o sol, vemos isso na natureza, nas coisas com as quais nós lidamos. Nós estivermos atentos,
e se conseguirmos olhar para as coisas com um sentido, nós percebemos que há ali qualquer coisa que ultrapassa o físico, que ultrapassa ou que vai para além disto que nós vemos e palpamos. Há a sensação, há aquela coisa que nós não sabemos explicar, mas que ela existe. Se assim não fosse, nós também se calhar nunca vimos Deus, não é? Costuma-se dizer, nunca vimos Deus, mas acreditamos que existe, não é? E podemos dizer, Deus está em tudo. Então, se eu olhar para uma pedra, se eu olhar para uma planta, eu estou a ver Deus. Portanto, Deus tem inúmeras, infinitas possibilidades de se manifestar. E se ele se manifesta dessa forma, porque é que Deus não se há de manifestar dentro de mim com estas orientações e com estas sensações com que nós temos e que não sabemos explicar? E então é isso. Acho, na minha opinião, que muito daquilo que nós fazemos, ou quase tudo aquilo que nós fazemos, tem sempre como base inconsciente esta ligação que existe entre nós e algo que nós não percepcionamos logo de forma imediata e consciente, mas que para muitos é a única forma que têm de se sentirem, de estarem na vida. Há muitas pessoas que conseguem ter esta percepção, conseguem estar alinhados de tal forma com este guia interno, que toda a sua vida é baseada nisto, toda a sua vida é conduzida com base neste sentir, nesta orientação interna. E muitos de nós podemos também, se calhar, aceder a esse estado, a essa forma de estarmos na vida e de percepcionarmos as coisas, mas muitos de nós temos medo, ou porque não acreditamos que isso seja possível, então em nós isso não se manifesta, mas temos esse potencial. Todos nós, todo o ser vivo tem esse potencial de se conectar com a divindade, de se conectar com a energia maior que se manifesta na natureza e em todos nós. Fabi, o que é que tens a partilhar sobre isto? Acho que a Fabi Silvia está falou, muito congestionada, meu amor. acho que a Silvia falou bem e falou coisas que a gente às vezes não para pensar, mas todos nós conseguimos absorver, né, canalizar a energia, porque nós somos seres energéticos. Então, todos nós, de uma certa forma ou de outra, nós temos essa sensitividade, né? O que eu falo, sensitividade? Sensitividade, às vezes, algumas pessoas têm mais, desenvolvem mais, né? E tem outras que desenvolvem menos, ou que não dão bola, que acham que aquilo ali não é nada, mas realmente são aqueles pequenos insights que vêm, né? Um sentir de alguma coisa estranha, um sentir de alguma coisa diferente que a gente não sabe o que é, mas que são os sinais, né? Às vezes você nem sabe por que você está sentindo aquilo naquele momento, mas isso quer dizer que você está captando uma mensagem energética, que você está sendo auxiliado, avisado, né? Por quê? Porque nós não podemos achar que nós somos os únicos nesse planeta todo, né? Ou nesse universo Ou todo. nesse universo todo, como diz o outro, né? Nesse universo todo. Então, assim, pensa, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Você tem uma família, uma linhagem familiar, né? Eu gosto de passar essa mensagem desse seguinte exemplo. Algumas pessoas da família, seus avós, seus bisavós, muitas vezes já estão falecidos. Eles não foram para o limbo. Eles estão em algum outro lugar desse universo, né? Ou de um outro plano astral. Mas eles
Não quer dizer que eles não cuidem das pessoas da família, não quer dizer que eles não enviem mensagens de amor, não quer dizer que uma pessoa não saiba receber essas mensagens ou não seja o canalizador dessas mensagens. Então a gente tem que entender que não tem nada de sobrenatural e não tem nada de ruim em ter essa sensitividade, né? Tem gente que fala de mediunidade. Eu não gosto de falar de mediunidade, eu gosto de falar de sensitividade, porque nós somos seres sensíveis. E se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, a gente capta essas energias, essas informações. E graças a isso, muitas vezes a gente até deixa de ter alguma experiência ruim, né? Porque aquela coisa, por exemplo, que você vai atravessar a rua, né? E alguma coisa te fala, não, não vai agora. Não atravessa agora, ou não atravessa aí. Anda mais 200 metros e atravessa na faixa. Então, assim, tudo isso são, vocês acreditem ou não, meus queridos ouvintes, mas são formas de receber essas mensagens. Nós somos seres sensitivos, nós somos seres energéticos, nós somos energia. E nós temos que aprender a fazer a leitura de tudo isso, né? Muitas vezes a gente não dá bola. Essa questão de atravessar a rua, aí fica aquela pulga atrás da orelha. Não, não, acho que não é aqui que eu devia atravessar. É porque tem alguma coisinha ali te dando um sinal, alguma mensagem ali para você. Não achem que isso é loucura da cabeça minha ou da Silvia, isso é uma pura verdade. Não Isso é é- loucura, porque nós conhecemos pessoas a quem isso já aconteceu e connosco também, por acaso também já tive dessas situações. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo agora, sou uma pessoa muito sensitiva e a Silvia também é, porque se eu entro num ambiente, ou se eu passo em algum ambiente que é um ambiente pesado, eu fico muito mal. Eu fico muito mal porque eu capto aquilo como uma esponja. Vocês conhecem pessoas que chegam perto de vocês e te dão aquela queda de energia? Quando isso acontece, é porque você está captando uma energia que não é sua. Às vezes a pessoa nem tem a intenção de fazer mal, ela nem tem a intenção de ter aquela energia negativa, mas ela tem uma energia pesada. E dependendo da sua energia ou da sua abertura espiritual, e quando eu falo de abertura espiritual, é que existem pessoas que são realmente verdadeiras esponjas e captam as energias dos outros, né? Você absorve aquilo e te dá também uma queda de energia, ou você começa a bocejar muitas vezes, você começa a lacrimejar, e não precisa ser presencialmente. Quantas vezes isso ocorre fazendo uma sessão online, que eu sinto que a energia está densa, está pesada da pessoa, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Não sei se vocês vão acreditar ou não, mas uma forma de se prevenir contra essas energias pesadas, acreditem, queiram acreditar ou não, é fechando, protegendo o umbigo. Então vocês podem colocar um esparadrapo no umbigo. Se vocês sabem que vão a algum lugar que tem várias pessoas diferentes, que vai ter várias pessoas que pensam de forma diferente, com energias diferentes, e vocês não querem se sentir mal ou absorver, coloquem um esparadrapo no umbigo
Aqui também, a parte superior da nossa cabeça, Da também coroa. da coroa, é um centro que capta muita energia. E ultimamente eu descobri também uma outra opção, que é o quê? Folha de louro nos calçados, nos pés. Nos calçados, debaixo da cama, trazer na carteira. Sim, Tem sim. muita forma, sim. A folha de louro, ela também ajuda a você não captar essa energia. Então, se você, por exemplo, coloca dentro do teu calçado e sai para trabalhar, ela te mantém energeticamente blindado. É uma dica para vocês, Silvia. A Silvia tem outras dicas. Se calhar não são tão práticas, não é, como essas, mas, por exemplo, e isto nós estamos a falar desta questão de nós sermos envolvidos pela vibração, nós estamos a falar da vibração, não é, de outras pessoas, tem a ver com a nossa aura. E quando nós falamos em aura, estamos a falar do campo energético individual de cada um. Portanto, todos nós temos um campo individual. Temos a nossa vibração, a nossa energia à volta do nosso corpo, dentro do nosso corpo, e que ela se pode expandir até uns quilómetros rodos. Eu ouvi falar em 15 quilómetros, não sei se é verdade ou não, mas sei que a nossa aura, ela consegue expandir-se até muito longe. Isto, precisamente, nós somos energia. E o que é que acontece? Aquilo que a Fábio estava a dizer, e muito bem, certamente a maioria dos nossos ouvintes já teve estas sensações de estar ao pé de alguém e de sentir, por exemplo, estava num estado e esteve num sítio, ou esteve com alguém, ou passou por algum espaço, alguma situação, e de repente sente que houve uma mudança, que houve qualquer coisa que colocou a pessoa ou num estado pior que aquele que estava, ou melhor, porque assim a vibração, ela é aquilo que nós fizemos dela. E então, isto acontece precisamente porquê? Porque a nossa aura, o nosso campo energético, ele está sempre a alargar. Nós, se não estivermos centrados, se não estivermos focados na nossa bolha, não é? Se não tivermos, nós muito facilmente entramos na bolha dos outros e os outros entram na nossa bolha. Por isso é que existe esta interação, é que existe esta partilha, entre aspas, porque é uma partilha, das vibrações, das energias. E se as energias não forem boas, nós vamos ser condicionados, nós vamos ser afetados por essas energias. Então, uma das coisas que eu costumo fazer e que recomendo vivamente para quem possa despender de um pouquinho de tempo é em meditação, ou meditação, num momento, em 5 minutos, não é? Eu faço a meditação das rosas. Para quem quiser pode ir à internet procurar informação sobre. A meditação das rosas não é algo que esteja disponível na internet, embora alguém coloque isso, mas a meditação das rosas é uma aprendizagem individual que se faz com professores orientados, não é? Portanto, não é uma coisa que nós aprendemos assim na internet, não é? Mas podem ir buscar informação e perceber o que é a meditação das rosas. E então a meditação das rosas tem como função limpar e equilibrar todo o nosso ser. Nós trabalhamos com muitas coisas e uma das primeiras coisas que nós fazemos com a meditação das rosas é enraizar e trazer a aura para junto de nós. A nossa aura, o nosso campo vibracional, o nosso campo energético deve estar sempre junto ao nosso corpo. E quando digo junto, até cerca de 1 metro. E nós podemos visualizar e intencionar isso. Intencionar que a nossa aura fique junto a nós até cerca de 1 metro. E sempre que nós sentirmos que já estamos focados em algo, por exemplo, estamos a trabalhar ou estamos a fazer alguma coisa e que a nossa mente se dispersa, significa que a nossa aura já dilatou, já foi, já se expandiu. Então, é muito importante quando nós, e pegando agora no exemplo que a Fábio deu, quando nós sabemos que vamos para algum lado onde há muitas pessoas, onde há
uma situação que eu sei que se calhar não vai ser, digamos, em termos vibracionais ajustada à minha, eu devo proteger-me neste sentido, não quer dizer que aquilo me vá fazer mal, mas eu também não quero, se calhar, alterar a minha vibração ou que outras vibrações menos, menos boas me afetem. Então, é falar proteção nesse sentido. Eu vou trazer, intencionar trazer a minha aura para junto de mim, que enquanto ela estiver junto a mim, enquanto o meu campo vibracional estiver próximo do meu corpo, é muito mais difícil ele ser alterado ou ser contaminado, entre aspas, por outras pessoas, e eu também não vou expandir a minha e afetar outras pessoas. E há uma coisa que nós costumamos falar, nós pessoas, não estou a falar só eu e a Fabi, que nós costumamos falar e ouvimos muitas vezes as pessoas dizem assim, se nós estivermos com espírito positivo, nós contagiamos as outras pessoas. Se nós estivermos num sítio onde as pessoas estão a rir, é muito difícil nós não sermos contagiados e não conseguirmos rir. Nós rimos também. Às vezes nem sabemos porque é que estamos a rir, mas somos contagiados. Porquê? Porque existe aquela vibração com aquela intensidade e se eu estiver dentro desse grupo, se a minha aura estiver a absorver aquilo, eu vou absorver isso. E conforme eu posso absorver o riso, que é uma coisa divertida, que nos faz estar bem dispostos, eu também posso absorver a vibração do sofrimento, a vibração da dor, como por exemplo, agora já não vemos tanto porque por causa da situação da pandemia isso está condicionado. Mas eu estou a recordar-me de situações anteriores à pandemia em que eu, por exemplo, ia a um hospital ou ia a um centro de saúde, eu saía de lá doida, porque uma pessoa enquanto está na sala de espera, à espera da nossa consulta, as pessoas estão no centro de saúde e só falam das doenças, falam das baleitas, falam disto e falam daquilo. As pessoas estão num contexto que lhes proporciona, quase inconscientemente, falar da doença. E se uma pessoa estava bem disposta, ou até, por exemplo, estava a tentar, ok, eu vou ao médico e se calhar estou receoso de receber alguma notícia, que menos boa. Eu, se estiver em contato com pessoas que estejam a falar daquilo, se eu não estiver segura de mim, se não estiver com o meu campo vibracional alinhado comigo, em mim, eu facilmente vou ser contaminado pela conversa daquelas pessoas e vou começar a pensar nas doenças e vou começar, se calhar, a baixar a minha vibração e ficar com medo, começar a pensar, ai meu Deus, se calhar o meu exame vai dar um resultado que eu não estou à espera, se calhar tenho aí alguma doença. E isto é uma coisa que depois é contagiante, tal como o riso é contagiante. E muitos de nós já nos apercebemos disso, já nos apercebemos que, se calhar, estando ao pé do António, estamos bem dispostos, porque o António é um fixe, o António é uma pessoa que está sempre ali divertido e a querer as pessoas bem dispostas, apesar do António também ter os seus problemas da vida, mas é uma pessoa que expande e que partilha uma vibração mais elevada. Isso é que se calhar que se for ter com o Joaquim está sempre a falar dos males da vida, está sempre a queixar-se da vida, está sempre a falar das dores e nós não gostamos disso. E porquê que não gostamos disso? Porque a nossa vibração não está na mesma sintonia. Exatamente, no patamar daquela pessoa. Por isso é que nós muitas vezes escolhemos estar ao pé do António e não escolhemos estar ao pé do Joaquim. Porquê? Porque a nossa vibração está próxima do António e não da do Joaquim. Mas também há pessoas que adoram estar ao pé do Joaquim, porque estão na mesma vibração do Joaquim. E o Joaquim vai falar da doença do fígado dele e assim, epá, ele vai falar da doença do fígado dele, não posso aproveitar, vou falar da minha artrite. Vou falar da minha artrite e também lhe vou mostrar que eu sou uma pessoa sofredora. Eu ainda sofro mais do que ele, porque ele quer me mostrar as feridas dele, mas eu ainda tenho mais. Chega a ser ali uma espécie de concurso para ver quem é que sofre mais, quem é que tem mais dores. E parecendo que não, isto é real, isto acontece e acontece precisamente por causa disto, por causa da vibração de cada um de nós. E então esta questão de nós estarmos a falar da sensibilidade que nós temos para sentir aquilo que não é visível aos olhos, ou seja, a energia que nós vemos visível aos olhos, por exemplo, é
quando nós acendemos ou carregamos no interruptor e temos luz. E isso é a manifestação de energia que é traduzida por uma lâmpada, não é? Por um instrumento que nos permite perceber que aquela energia existe. Porque a eletricidade, nós podemos falar da eletricidade estática, não é? É uma coisa que nós não vemos, mas nós sentimos. Sim. E acabamos por ver se ela se manifestar com tal intensidade que provoca luz, provoca um clarão, provoca se calhar uma sensação térmica, e então é aí que nós percebemos que estas coisas de facto existem, embora nós não as vejamos. E então este sentir interno, esta sensação de estarmos a ser guiados e sentimos coisas que nós não vemos, faz parte disso, tem a ver com a vibração, tem a ver com a energia de cada um, e é extremamente importante nós estarmos conscientes dela e utilizá-la a nosso favor. E depois a favor de outros, porque assim, se eu sei que está ali, por exemplo, um grupo, aquela gente está tão desanimada, estão, sei lá, quando se um qualquer, as pessoas baixaram a sua vibração e começaram a pensar no pior, as coisas só acontecem mal, não vamos ter sucesso nisto, e entretanto chega alguém com uma vibração mais elevada e diz assim, calma, vamos ver isto de outra forma, vamos a tentar elevar, não é? E então eu, se estiver escudado, se eu tiver a minha aura junto a mim, eu não vou permitir que baixas vibrações me contaminem, me contagiem. Então, eu posso contagiar outros para subir, para elevar a vibração dos outros. Sim. E então, nós se sentimos que gostamos de estar ao pé de um António que está sempre bem disposto, isso é um sinal de que eu quero elevar a minha vibração, que eu sou uma pessoa que estou sensível à vibração do António e não à do Joaquim, que é uma vibração baixa. E isto é um exemplo que eu estou a dar para percebermos que não só através das pessoas, mas lugares. Há lugares que energeticamente não são bons e há outros lugares que são considerados santuários. Vamos falar em Fátima, por exemplo, vamos falar em Lourdes, vamos falar em tantos outros locais de culto religioso, e não estou a falar só de culto religioso católico, estou a falar de um culto religioso genérico. Há lugares que energeticamente são assim fontes de vibração altíssima em que as pessoas se sentem. As pessoas não precisam de ser católicas, apostólicas, românicas ou lá do que for para sentir essa vibração, para sentirem que estão conectados a uma divindade, a algo superior, a algo que as eleva. E quando diz divindade e superior neste sentido de elevar a nossa vibração, estamos em paz connosco, sentimos que há ali qualquer coisa que nos dá uma tranquilidade. E para isso não precisamos de pertencer a religião nenhuma. A única coisa que nós precisamos de pertencer é a nós mesmos e sentir, sim, eu sinto uma ligação com algo. Sim, há qualquer coisa que eu não consigo explicar, mas que eu consigo sentir. Então, se eu sinto, e se eu consigo sentir, o que é que eu posso fazer para utilizar isto a meu favor? O que é que eu posso fazer para que isto possa contribuir para eu melhorar a minha vida, melhorar o meu ser? E então a mensagem é esta, aquilo que eu e a Fábio estamos aqui a procurar partilhar é estar atentos a esse tipo de situações e de sinais que acontecem com todos nós durante o dia. Mas a Fábio estava a falar da questão da gente sentir, não é aqui que eu quero atravessar, é ali. E a gente acha isso que é uma coisa corriqueira, nem dá conta disso. Já me aconteceu, por exemplo, eu estar no trânsito e o trânsito estar parado e eu estar à pressa para ir para o trabalho. E o trânsito não fluía. O trânsito não fluía, não sei o quê, porque está atrasado e não sei o quê. Tinha havido um acidente. Imagina que eu tinha saído de casa mais cedo. Um acidente foi uma árvore que caiu na estrada. Estivemos parados um monte de tempo. Nós podemos pensar, caramba, eu cheguei atrasado ao trabalho, assim eu podia não ter chegado, porque aquela árvore podia ter caído em cima do meu carro se eu tivesse saído mais cedo. E nós às vezes pensamos que o atraso, ok, está bem, o atraso quer dizer alguma coisa nas nossas vidas, mas às vezes o atraso é aquele sinal que nos está a ser dado para dizer assim, calma, Sim. Não vais mais depressa, não é? E isto certeza absoluta que já aconteceu com os nossos ouvintes. Muitos de vocês já tiveram situações desta natureza, não estou a falar propriamente de um acidente, mas
de terem acontecido coisas que vocês mais tarde perceberem, pá, olha, se tivesse sido aquilo, se calhar podia ter sido comigo. Então, nós, de certa forma, fomos guiados e fomos alertados para não estarmos naquela situação. Ou então pela positiva, se calhar atrasei-me, ou aconteceu qualquer coisa para eu ter direito a uma coisa boa, sei lá, para encontrar uma pessoa que eu não via há não sei quanto tempo. Já me aconteceu coisas assim muito engraçadas. E isto são sinais da nossa conectividade, da nossa capacidade de estarmos alinhados com a vibração, com a energia total do planeta, do universo. E isto não é só para médiuns, não é só para aqueles espíritos, isto é para todos nós. Agora, há quem tenha mais sensibilidade para ter isso disponível de forma consciente, porque trabalha também, e há outros para quem se calhar isso não é uma missão de vida, mas todos nós temos acesso a ela, e mesmo não seja uma missão de vida, não seja algo que eu possa vir a trabalhar, mas é algo que eu posso usar para mim para guiar a minha vida e para se calhar ter menos contratempos, se calhar para fazer outras aprendizagens. Fabi, vou deixar contigo então. Eu acho que a Silvia colocou muito bem essa questão dessa aprendizagem, dessa questão de lição de vida. Às vezes, uma coisinha que faz com que a gente se atrase, você fica neurótico porque você se atrasou, porque não deu certo, porque não chegou na hora e tal. Mas será que isso não era realmente um sinal? Essa questão nossa energética, pessoal, essa questão nossa vibracional, nós atraímos aquilo que vibra de acordo com a nossa energia. Então, é gostoso e é importante a gente começar a entender que essa energia é uma energia boa, né? Que nós carregamos dentro do nossa alma, do nosso ser, energias boas e ruins. E a gente tem que saber ampliar ou expandir as boas. Por quê? Porque quando a gente começa a expandir as energias boas, a gente vai elevar o nosso nível energético e atrair aquele campo de coisas boas que a gente quer pra gente. Por quê? Porque elas se atraem, elas se procuram. Então, quanto melhor a energia que eu tiver expandindo dentro de mim, de dentro para fora, tá? Isso é uma questão interior, não é uma questão exterior. Então, de dentro para fora, eu vou atrair mais coisas boas para mim. E é tão legal quando você começa, eu falo que é legal porque é mesmo, para mim e eu acho que para você também é. Quando você começa a sentir assim esses sinais e saber trabalhar com essas energias e começa a ter a sensitividade de tipo assim, essa pessoa aqui tem uma energia muito boa, ou tipo, esse lugar aqui é muito bom de frequentar, ou é um lugar que te dá paz, ou é um lugar que te traz boas energias, boas influências. Então, assim, você começa a ter essa percepção sutil, mas é tão gostoso porque você começa também a saber que se você está sentindo aquilo, as pessoas ao seu redor estão sentindo aquilo também. E você está passando para elas coisa boa e elas estão passando para você coisas boas. Então, assim, é uma troca, é um fluir muito gratificante. E quando você passa para um lugar, ou está em algum lugar, ou está com uma pessoa que você sente que a energia dela não está tão boa, também é um sinal para você começar a se perguntar, mas será que eu não consigo ajudar a elevar a energia dessa pessoa? Será que eu não consigo? O que será que leva ela a ter essa energia tão baixa? Porque tudo tem alguma coisa por trás, tudo tem uma historinha por trás, tudo tem uma questão por trás. Tem pessoas, a Silvia falou assim, do Antônio, estava contando uma historinha do Antônio, da energia do Antônio, do João, nem sei se era do João ou se era do Manuel, mas pronto. Era o Antônio e Joaquim, personagens Pronto. fictícias. O Antônio e Joaquim.
Mas você sabe que tem pessoas que vivem reclamando da vida, vivem falando coisa ruim, vivem falando de doença e tal. Essa pessoa, muitas vezes, ela nem se dá conta do quanto carregada ela é. E a história toda que tem por trás dela. Porque a história toda que está por trás dela acarreta cada vez mais essa nuvem negra. Enquanto ela não se liberar daquilo, enquanto ela não despertar para se liberar daquilo, ela vai carregar sempre mais nuvem negra. E às vezes a gente não tem como falar também. Nós que sabemos, às vezes a gente só tem que observar e deixar a pessoa tomar consciência na hora que ela tiver que tomar consciência. Exato. Às vezes a gente pode até dar uma pincelada aqui, outra ali, dar uma dica, mas nunca falar, olha, isso não é possível fazer. Chacoalhar a pessoa e falar, olha, você tem uma energia ruim, você tem essa doença, você tem não sei o quê, por conta disso, isso. A gente não pode falar isso. Não. Mas dá vontade. Logo. Dá mas vontade, mas não. Temos que respeitar. Então, meus queridos ouvintes, era essa nossa conversa de hoje com vocês, para deixar vocês energeticamente esclarecidos, para que vocês entendam, né, que, lógico, muitos de vocês já entendem, outros de vocês não entendem ou não acreditam, mas simplesmente nós somos seres que somos energia, nós somos energia. Então, quando a gente quer se aproximar de uma energia melhor, a gente tem que vibrar numa energia melhor, né? E muitas vezes a gente também tem que realmente, como a Silvia falou, se blindar, né? Blindar o nosso campo energético. Ou através de uma meditação, ou através de uma oração, encontrar a sua forma, a melhor forma para se blindar. De estar blindado. De se blindar e de estar blindado, né? E isso não tem nada de mal, isso não por exemplo, os evangélicos têm um óleo que é um óleo bento, né? Que é uma unção que eles falam, que aquilo ali tira tudo. Se você vai à Igreja Católica, o Papa te dá a bênção com água benta. Então, assim, cada doutrina, cada religião segue de uma forma, mas todos buscam a mesma coisa, harmonia, paz de espírito e o equilíbrio. Então, por que você não pode buscar o teu equilíbrio, a tua paz de espírito e a tua harmonia da sua forma? Seja através de uma oração, seja através de uma meditação, seja através de Basta um decreto, uma intenção, um mantra criado por si próprio. Olha, eu acredito nisto e é assim que eu quero que seja. Através isto para mim funciona. Das mãos. Pronto. Exato. É isso. Meus queridos, fiquem bem. Até a próxima semana. Um super beijo para vocês. E até quarta-feira que vem. Silvia, beijinhos. Boa noite, beijinhos, as melhoras e para os nossos ouvintes também, para quem não está assim muito bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, desejo as vossas melhoras e que em amor e luz tudo se produza da forma que mais desejam. Até à próxima quarta-feira. Conversas com Alma.